8h47. Vamos a Brasília agora com a deputada federal Carmen Zanotto. Eu acho que ela está em Brasília, né, Fabiane? O tempo tá frio, o tempo tá para Lages, mas eu acho que ela está em Brasília. Deputada Carmen Zanotto, bom dia. Bom dia, Saúl. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nós estamos acompanhando. Estou em Lages hoje. Não, eu ia dizer, pela roupa que ela tá em Lages, né? Isso não é roupa de Brasília. Brasília é sempre quente em todos os sentidos, né, deputada? Verdade, muito quente, inclusive nesse período de seco. Mas aqui muita chuva, não sei para vocês como é que foi esse final de semana. Chovendo. Mas aqui foi um final de semana de muita chuva. Chovendo aqui também. Bom, deputada, vamos lá. O presidente Bolsonaro sancionou o projeto, né, que fixou aí o piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Essa era uma luta sua, né? A gente falou muito tempo aqui, durante a pandemia e depois, dessa busca pela valorização dessa categoria, desses profissionais, e finalmente agora houve aí um avanço, né, deputada? Exatamente. Esta luta da enfermagem, Fábio, ela tem mais de 30 anos. É importante lembrar que nós já tivemos projetos aprovados no sentido de apoio à enfermagem no país, que tiveram veto não foi derrubado, mas, felizmente, agora o presidente Jair Bolsonaro sancionou o PL 2564, e nós temos a lei agora 14.434, do dia 4 de agosto. A caminhada não se encerra por aqui, mas é uma grande vitória da enfermagem que lutava há muitos anos por um vencimento um pouquinho mais digno. Certo, deputada. Bom, a gente sabe que isso foi só o início, né, de uma valorização profissional. Existem aí outros avanços para a categoria, né, deputada? Existem outros pleitos, sabe? Mas a gente precisa agora consolidar este, que tem um impacto financeiro importante. Os próximos passos que precisam acontecer, e a gente já vinha falando desde o primeiro momento, desde dezembro, quando o projeto chegou na Câmara Federal, que são as fontes de financiamento. Houve um entendimento por parte de alguns parlamentares da Casa que não era necessário se deliberar as fontes de financiamento antes de termos a lei. Isso nos preocupou bastante, mas agora tem que ter um trabalho intenso por parte da Câmara e do Senado, em especial do Senado, que o projeto de lei é originário de lá, para que a gente possa garantir os recursos, em especial para a rede hospitalar, filantrópica prestadora de serviço, que são os hospitais que atendem o SUS e não são públicos. A grande maioria em Santa Catarina são desses hospitais que são filantrópicos, mas quando tem boa vontade na vida, tudo é possível. E tem um compromisso do Congresso Nacional junto com o governo. Eu tive a oportunidade de, na quinta-feira, comentar um pouquinho com o presidente do gabinete dele, presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, da importância de agora deliberarmos as matérias que vão fazer frente à implantação do piso nacional da enfermagem, porque isso é justo, Fábio, assim, isso é uma coisa que só quem precisou demandar e que precisa dos serviços de saúde para compreender o que é esta população de 70%, essa massa de trabalhadores da área da saúde. Por isso que sempre para a enfermagem é mais complexo, porque o número de profissionais é muito alto, e desses 70% dos trabalhadores do conjunto dos profissionais da área da saúde, 90% deles são mulheres, com duplas ou triplas jornadas de trabalho. Então, dá um pouquinho mais de dignidade, e se não fosse agora pelo reconhecimento, inclusive, de tudo que foi feito pelos profissionais da área da saúde durante o período do Covid-19, talvez não tivéssemos esse projeto aprovado e agora sancionado pelo presidente da República. Certo. Essas fontes de financiamento são justamente para dar condições financeiras para essas empresas privadas conseguirem mas efetivar de fato esse aumento salarial, deputada? O aumento já está na lei, então já passa a vigorar mas a senhora sabe conforme a razão social de cada uma das instituições prestadoras de serviço do SUS. Tá, mas a senhora sabe que... Tem a questão do serviço público, que tem uma questão de ajuste orçamentário. Mas a senhora fontes sabe... é para isso. Mas são fontes diferentes. Por exemplo, para os hospitais filantrópicos, o recurso precisa vir do Ministério da Saúde, e para o Ministério da Saúde para vir para os estados e municípios, conforme o modelo de contrato
de cada hospital. Os estudos de impacto, nós temos em separado, hospital por hospital, competência abriu já um levantamento feito pelo próprio Ministério do Trabalho, que nos auxiliou nisso, dizendo qual é o impacto para cada um dos CNPJs filantrópicos. Tá? Para os hospitais privados e clínicas de hemodiálise, tem que vir com a desoneração da folha. É uma outra iniciativa. Por quê? Porque 17 segmentos do país, a roupa que nós estamos vestindo, o calçado que está nos nossos pés, eles têm a folha desonerada. Sob que argumento? A manutenção dos empregos. A saúde, o segmento de saúde é um dos que mais emprega no país de forma horizontal, ou seja, em praticamente todos os municípios brasileiros. Então, para este segmento, nós estamos defendendo a desoneração da folha, que vai fazer frente ao impacto financeiro. Aí nós temos a questão da mineração, que está sendo revisada, tem a questão da regulamentação dos jogos, que já passou na Câmara, foi uma tarefa ainda quando o grupo de trabalho dos levantamentos de impacto estavam se encerrando, e esse projeto já está no Senado. Tem uma discussão dos royalties do petróleo, e tem fontes imediatas que podem ser utilizadas, que são os fundos especiais, que já têm o recurso nos cofres federais. Muito bem. Agora, é o seguinte, deputada, aproximadamente quantos enfermeiros e auxiliares de enfermagem tem no Brasil? Existe essa contagem? Sim, existe. São 1.300.000 trabalhadores levantados pela RAIS, ou seja, é a maior força de trabalho ativo na área da saúde. Quando se fala de 2,5 milhões, são os que estão inscritos nos conselhos. Tá? Eu posso ser enfermeira, mas professora de uma universidade. Eu estou contratada como professora, eu não estou contratada como enfermeira. Eu posso ter minha inscrição no conselho, mas não estar atuando. Então, os dados que foram levantados a partir do grupo de trabalho, lá ainda do mês de janeiro e fevereiro, são dados de registros oficiais. Muito bem, estamos conversando, para quem ligou o rádio nesse momento, com a deputada federal Carmen Zanotto. Ela é relatora dessa lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro e que vai colocar, ou pelo menos vai aumentar o piso da categoria dos enfermeiros. É de 2.375 a 4.750? Isso, nível superior, 4.750. Nível superior é a enfermeira-chefe? Não, é quem faz enfermagem, porque nós temos o enfermeiro, que é o graduado, que faz o nível superior, nós temos o técnico de enfermagem, que faz o nível médio, que para ele será 3.325, e nós temos o auxiliar de enfermagem, que é uma categoria que não tem a mesma carga horária de formação, por 2.375. Lá atrás, antigamente, se vocês lembrarem, nós não tínhamos nem formação para quem entrava na enfermagem. Nós tínhamos o conhecido antigo atendente de enfermagem, que normalmente eram aqueles profissionais daquela unidade hospitalar mais dedicados. Eles trabalhavam no administrativo, ou trabalhavam na limpeza, ou na cozinha, ou na copa, e eles acabavam por dedicação e por acompanhar os serviços, ajudando, e acabavam aí, então, ingressando na enfermagem. Hoje ninguém pode, agora há muitos anos, ninguém pode exercer a profissão de enfermagem sem ter, no mínimo, o auxiliar de enfermagem. Tá certo, então. Olha, deputada, foi um avanço, foi uma vitória, e como tudo que já foi falado aqui, né, muitas outras conquistas precisam ainda ser batalhadas, né, porque assim, tudo é lutado, tudo é batalhado, mas a gente agradece, viu, a disponibilidade sua de sempre conversar conosco, e assim, a gente fica bem feliz porque nós acompanhamos durante toda a pandemia, todo o trabalho desses profissionais e também o seu trabalho nessa luta aí para valorizar essa profissão, os profissionais, e a gente fica feliz que eles conseguiram, foi conseguida essa vitória aí, essa sanção dessa lei. Sim, Saul? Não, eu só queria saber, a senhora esperava que fosse mais rápido esse processo todo até o sancionamento, ou foi dentro do tempo previsto? Ele foi muito rápido, porque ele teve o apoio do governo para a sua tramitação. Porque, caso contrário, por exemplo, nós temos um de 2000, que é o 2295, que já teve compromissos de governos anteriores de pautarem e nunca pautaram, ou seja, a última vez que foi para o plenário foi em 2018.
2015. Então, há 22 anos tramitando. Este projeto chegou no Senado, foi apresentado no Senado em 2020, na Câmara chegou quase no finalzinho dos trabalhos, ali na primeira semana de dezembro, e nós, em 8 meses, conseguimos deliberar, inclusive com uma proposta de emenda constitucional, que hoje é a emenda constitucional, que é uma PEC de número 11, agora é uma emenda constitucional, que está lá na Constituição, a questão do piso, a emenda constitucional 124. Então, se não fosse o apoio do presidente Arthur Lira, se não fosse o apoio dos deputados e deputadas de todos os partidos e o apoio do governo, com certeza absoluta, nós não teríamos essa aprovação, porque o governo trabalhou, inclusive, bastante no recesso, por isso a gente quer agradecer aqui o governo federal, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, pela sanção na última quinta-feira, porque ele mesmo diz que ele sabe da importância e do papel da enfermagem no dia a dia, ou no hospital, ou na unidade de saúde, porque ele já precisou intensamente da assistência de enfermagem. Obrigada, viu, deputada? Parabéns e boa semana. Obrigada, boa semana a todos. Valeu.